Boa noite. A aula de hoje vai abordar as perspectivas da avaliação da aprendizagem na contemporaneidade. Diante de tudo que foi explicitado no texto, podemos observar que desde o surgimento da escola moderna, fazia-se necessário o uso de exames, o que hoje é equivalente à prova, que é utilizado na maioria das instituições, sejam elas privadas ou não. Essas provas têm como objetivo classificar e medir o conhecimento dos alunos. Foucault classifica a escola como uma das instituições de sequestro. Segundo ele, a escola tira os alunos do seu meio para os enclausurar e, nessa clausura, domesticá-los da forma como a sociedade quer. Antes, a escola era um local de castigo. Com a era moderna, passa a ser um local de domesticação, modelo que também é seguido no sistema prisional. Quando nos reportamos ao termo educação, é interessante pensarmos em um conceito amplo da palavra, não ficar apenas restrito ao âmbito da educação, pois avaliar também é planejar e expandir objetivos. A avaliação está inerente à vida humana. Para Tavares, existem 5 níveis de avaliação: a internacional, nacional, institucional, curricular e sala de aula. A prática de avaliação que conhecemos hoje vem desde o início da escola moderna, ou seja, é algo que, se fôssemos levarmos para a lógica da evolução, sendo que o mundo e, consequentemente, a sociedade está em processo de evolução constante, seria plausível considerar um método ultrapassado, mas, como foi apontado no texto, esse é um conceito que até hoje reverbera no ato de avaliação. Para Jussara Hoffmann, a avaliação seria como ato de verificação, ou seja, o ato de verificar como o aluno se encontra, observando o aluno desde a sua chegada na sala de aula e durante o decorrer dela, para então conseguir realizar um diagnóstico preciso. Da educação infantil à universidade, o trabalho pedagógico centra-se em examinar o sujeito segundo critérios que nem sempre estão claros. Ou seja, as regras do jogo não são colocadas à mesa. Para Foucault, o exame supõe um mecanismo que liga um certo tipo de formação de saber a uma certa forma de exercícios do poder. Dessa forma, assim, fazendo de cada indivíduo um caso. Perronde propõe, a partir de suas experiências na área pedagógica, um ciclo educacional baseado em ciclos de 3 anos, no qual a criança dispõe desse período para desenvolver as competências de sua faixa etária. A partir do que foi apresentado no texto e do que já foi estudado, entende-se que a avaliação faz parte do processo educativo. É algo integrante desse processo. Da mesma forma que é importante entender que para cada prática educativa existe uma prática avaliativa, que não pode ser feita de maneira isolada, pois a avaliação ela é o próprio processo de aprendizagem. A avaliação na contemporaneidade subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua sobre sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo o grupo.